Você sabia que houve um rei que, em meio à fome e à peste, devorou o próprio herdeiro acreditando estar servindo a Deus? Dizem que essa história foi banida de todos os livros santos e escondida nas criptas do Vaticano, escrita em pergaminho de pele humana. O vento assobiava entre as frestas do castelo de Bravemont, levando o cheiro azedo dos mortos que apodreciam nos fossos. O céu permanecia coberto por nuvens densas, e o sol parecia um rumor antigo, algo que o povo já não se lembrava de ter visto. Dentro do castelo, o frio se infiltrava nas pedras, e os salões antes dourados agora eram cavernas de sombras e ecos. O rei Aldebrande IV, outrora chamado de o Generoso, tornara-se um espectro de si mesmo. A barba desgrenhada escondia feridas purulentas, os olhos brilhavam de febre e as mãos tremiam como as de um doente terminal. Sentado em seu trono de pedra negra, ele ria sozinho, encarando pratos vazios sobre a mesa do banquete. "Comam, meus senhores!" gritava, batendo os punhos sobre o tampo de carvalho. "A fartura de Bravemont é eterna. Nenhum servo de Deus morre de fome sob minha coroa." Os cortesãos fingiam comer, mastigavam ar. Sorrindo, erguiam cálices sem vinho e faziam brindes imaginários. Ninguém ousava contrariá-lo. Do lado de fora, o povo caía morto nas ruas, devorado pelos corvos. As colheitas haviam sido tomadas pela geada, o gado apodrecera e a água tornara-se lamacenta. E mesmo assim as trombetas tocavam toda a noite, anunciando mais um banquete real. Diziam que o rei havia enlouquecido após perder a bênção dos monges. 2 invernos antes, ele havia incendiado uma abadia inteira para roubar o ouro que os monges escondiam sob o altar. Desde então, nenhuma missa fora celebrada no reino. Nenhum padre ousava aproximar-se do castelo amaldiçoado. Os sinos da catedral foram derretidos e moldados em espadas, e o som da fé foi substituído pelo som do aço e do medo. Foi nessa ausência de fé que o rei começou a ouvir vozes. Diziam vir das paredes do salão de banquetes. Chamavam-no pelo nome. Chamavam-no de pai. O príncipe Eldrick, seu único filho, havia desaparecido meses antes. O povo acreditava que estava doente. Alguns diziam que morrera, vítima da peste que branqueava a carne. Mas o rei sabia a verdade. O menino ainda respirava, nas profundezas da masmorra. Ali, o príncipe estava acorrentado, o corpo coberto por feridas, alimentado com migalhas e água imunda. O rei acreditava que o filho estava possuído pela peste branca, a mesma doença que devorava o reino. Às vezes, Aldebrande descia sozinho, levando uma vela e uma tigela de sopa rala. "Meu pequeno anjo", sussurrava, com ternura demente. "Logo tudo voltará a ser como antes. O festim renascerá, e você será o centro do banquete." O príncipe sorria, sem entender o que o pai dizia. O inverno chegou com fúria. A neve enterrou as aldeias e o vento cortava a pele como lâmina. Dentro do castelo restavam poucos servos, magros, febris, com os olhos fundos. O rei, agora febril, passava dias trancado, murmurando orações e risadas. Durante um conselho, ergueu-se e anunciou com voz que ecoou pelo salão vazio: "O Senhor me falou. Disse-me que o banquete voltará, mas é preciso oferecer carne pura. O cordeiro deve ser real." A partir daquela noite, o castelo foi tomado por gritos abafados vindos das cozinhas. A fumaça negra subia pelas chaminés. Os que tentavam fugir eram capturados. E a cada amanhecer, o rei parecia mais calmo, mais saciado. O povo acreditava que ele se alimentava dos mortos. Os camponeses juravam ver vultos levando corpos das valas para dentro do castelo. E na madrugada sem lua, um novo banquete foi anunciado. As mesas foram cobertas com panos brancos, as taças polidas, as velas acesas em centenas. Os nobres, tremendo de fome e medo, sentaram-se em silêncio. O rei surgiu com um manto escarlate e uma coroa manchada de ferrugem. Hoje disse: "O festim será verdadeiro." Quando os servos retiraram o pano principal, todos ficaram imóveis. Sobre a mesa jazia um corpo pequeno, nu e pálido. A pele manchada de branco, os olhos semicerrados.
Era o príncipe Eldric. O rei ergueu uma taça. Meu filho, o cordeiro foi escolhido, e com um punhal dourado, cravou a lâmina no peito do menino. Alguns cortesãos tentaram correr. Outros gritaram. Mas o rei, ensandecido, rasgou a carne com as próprias mãos. Comam, comam, malditos. A carne do puro trará a fartura de volta. E a fome venceu o horror. Os mais fracos desmaiaram, mas muitos comeram também, movidos pela loucura e pela fome desesperada. O salão se transformou num pesadelo de velas tremulantes e vozes roucas. O som da mastigação misturava-se ao riso do rei que, coberto de sangue, ria e chorava ao mesmo tempo. Quando o amanhecer finalmente rompeu as nuvens, os servos que restavam encontraram o salão coberto de corpos, taças quebradas e restos humanos. O trono estava vazio. Sobre ele, apenas a coroa, ainda quente. Meses depois, viajantes contaram ter visto um homem vagando pelos pântanos. Usava trapos reais e carregava nas mãos um pequeno crânio. Falava com ele, chamava-o de meu príncipe. Quando as brumas se dissipavam, desaparecia entre os juncos. E sempre que o vento soprava forte nas terras de Bravemont, dizia-se que o som trazia um sussurro distante. O banquete continua. Aquela noite jamais amanheceu no coração do castelo. As velas queimaram até a cera derreter como lágrimas humanas, e o ar tornou-se espesso, impregnado de incenso e carne queimada. O rei Adalric permanecia à mesa, imóvel, com os olhos arregalados e os lábios ressecados num sorriso que era puro espasmo. Os serviçais haviam fugido, ou enlouquecido. O salão ecoava apenas com o crepitar dos castiçais e o rangido da madeira sob o peso de uma presença invisível. A comida diante dele apodrecia em minutos, como se o tempo tivesse decidido apressar-se em destruir tudo. O vinho virou sangue. O pão embolorou. As frutas murcharam. E ainda assim, o rei não se movia. Seu olhar fixava o prato vazio diante de si. O mesmo onde poucas horas antes repousava a carne do príncipe, seu próprio filho. Os ecos da risada dos convidados ainda pareciam percorrer o teto como um coral de fantasmas. Eles haviam rido da loucura do rei, aplaudido seu banquete grotesco, até que o riso se transformou em grito e o vinho em veneno. Um a um, caíram sobre a mesa, os olhos virando, os corpos contorcendo-se em agonia. Ninguém deixou aquele salão com vida. Adalric, porém, permaneceu, e foi então que ouviu. O choro. Não era um choro comum. Soava como o pranto de um recém-nascido misturado ao eco distante de uma voz que vinha do além. O rei ergueu-se lentamente, a cadeira raspando no chão de pedra. A voz parecia vir do grande retrato pendurado sobre a lareira. O retrato do príncipe em trajes de cerimônia, pintado quando ainda era um menino puro e sorridente. O rosto no quadro agora chorava. Lágrimas grossas, negras como vinho velho, escorriam pela tela e pingavam no tapete, manchando o tecido como tinta viva. O rei aproximou-se hesitante. Seu coração batia de forma irregular como um tambor de guerra. Meu filho, murmurou, estendendo a mão trêmula. O quadro pareceu respirar. O rosto do menino distorceu-se lentamente. O sorriso infantil se abrindo até rasgar o rosto em dois. Dos olhos escorria sangue. Da boca uma voz rouca e febril respondeu. Pai, você ainda tem fome? O rei gritou. Caiu de joelhos. Mas quanto mais tentava fugir, mais o salão parecia expandir-se. As paredes se afastavam, as sombras ganhavam forma, e o retrato tornava-se gigantesco. O príncipe agora em tamanho descomunal, pairando sobre o pai como um espectro vingativo. As chamas da lareira cresceram até lambê-lo, e dentro do fogo, o rei viu rostos. Os rostos dos seus antepassados, todos os reis anteriores, olhando com desprezo. E então, uma figura surgiu por trás das labaredas. O velho conselheiro real, morto há décadas, vestindo a mesma túnica roxa de outrora. Adalric, filho do pecado, o que comes, tu te tornas. O monarca tentou responder, mas a língua parecia pesada.
O conselheiro estendeu a mão e apontou para o prato vazio, onde agora repousava algo novo. Um coração ainda pulsando, envolto em fumaça dourada. O sangue do teu sangue, a punição dos deuses. Adalric tentou resistir, mas sentiu as veias queimarem sob a pele. As mãos moveram-se sozinhas. Pegou o coração, levou-o aos lábios e devorou-o com um gemido de desespero e prazer. O salão estremeceu. As paredes começaram a sangrar. As tapeçarias tremulavam como peles vivas. Os guardas que tentaram entrar no salão naquela noite morreram instantaneamente, as pupilas dilatadas de terror. Nenhum deles conseguiu descrever o que viram. Alguns disseram ter escutado o riso de uma criança misturado ao rugido de uma fera. Outros, que o próprio trono se transformara em carne e engolira o rei. Quando finalmente o silêncio retornou, restava apenas o cheiro, a podridão, doce e ácida, que invadiu os corredores do castelo e fez os monges abandonarem a capela por semanas. Dias depois, o castelo foi selado. Nenhum servo ousou entrar, mas as lendas começaram a se espalhar como fogo. Contavam que, durante as noites de lua nova, o salão de banquete se iluminava sozinho, e o rei voltava a cear, rindo, murmurando o nome do filho enquanto partilhava o banquete com sombras. Os poucos que tentaram investigar nunca retornaram. Um cronista, o último sobrevivente do mosteiro vizinho, registrou em seu diário algo que foi encontrado anos mais tarde, manchado de sangue e vinho. O rei não morreu. Tornou-se parte da própria fome. O castelo o alimenta, e ele alimenta o castelo. O século passou. As guerras mudaram o mapa do reino. O nome de Adalric foi apagado das crônicas oficiais, substituído por um título terrível: o Rei Devoto da Carne. Mas um dia, um grupo de arqueólogos redescobriu as ruínas do castelo. Encontraram o salão subterrâneo intacto, coberto por teias e estátuas de cera derretida. No centro, repousava um esqueleto sentado diante de uma mesa ainda posta. O prato à frente continha um coração petrificado. Mas o mais estranho não foi isso. O crânio do rei estava rachado, e dentro dele, encravado como uma joia, havia um dente infantil. Um dos arqueólogos jurou que, ao tocar o osso, ouviu uma risada infantil ecoar pelas paredes. Eles fugiram, e o castelo foi novamente lacrado, desta vez com correntes e orações. Séculos depois, o mito tornou-se lenda popular. Pintores do final do Renascimento começaram a retratar o banquete do rei Adalric em quadros repletos de simbolismo. Uma mesa farta, um rei de olhar vazio, uma criança ausente e um coração partido. Essas obras, ditas amaldiçoadas, desapareceram misteriosamente dos mosteiros onde estavam guardadas. Mas em 1712, um artista anônimo reapareceu em Viena com uma delas. A pintura retratava o rosto do rei em decomposição, os olhos caídos, a boca entreaberta, e no reflexo da taça à sua frente, via-se claramente o rosto de uma criança sorrindo. O pintor morreu 2 dias depois de exibir a obra. O quadro sumiu. Alguns dizem que o espírito de Adalric ainda vaga, condenado a reviver eternamente o banquete. Outros, que o castelo engole os vivos que ousam pronunciar o nome do rei em voz alta dentro de suas ruínas. Mas há quem garanta ter visto em noites tempestuosas a luz de velas tremulando no alto das torres e o som metálico de talheres raspando porcelana. O banquete nunca terminou, a fome nunca cessou, e o riso da criança ainda ecoa.